Pessoal, vamos lá então. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 3 e nós tratamos no capítulo 3 de planejamentos com variável, com uma variável bloco, né? E a gente viu que a ideia era temos uma variável principal que a gente chama a nomenclatura estatística de tratamento, que a gente quer verificar o efeito dela, se é significativo ou não. Mas existe uma outra variável que poderia estar interferindo no resultado, na minha resposta, e se eu não separar a variabilidade dessa variável, eu posso cometer um equívoco na análise do efeito do tratamento. E vimos isso na aula passada. Na aula de hoje, na primeira parte da aula, nós vamos falar sobre a situação onde eu tenho mais de uma variável bloco. Ou seja, eu continuo tendo uma variável principal que eu quero analisar, que é o tratamento, verificar se ela é significativa ou não, o efeito dela na minha resposta. Mas em vez de ter uma variável que pode estar interferindo, eu tenho mais de uma. E isso a gente pode tratar com chamados planejamentos quadrados latinos. E para facilitar nosso entendimento desse quadrado latino, nós vamos dar, como a gente faz sempre, a partir de exemplos. Então, imagine que a sua variável tratamento é aditivos que você coloca na gasolina para redução da poluição de automóveis. Então, a resposta seria o índice de poluição do automóvel, né? E você quer saber se aditivos diferentes dão índices de poluição diferentes. Existe um efeito significativo da mudança do aditivo. Essa é a variável tratamento. Só que é colocada em automóvel, então tem carro para fazer os experimentos. Aí a pergunta que não quer calar: será que o carro que está sendo usado não pode estar interferindo no resultado? Ou seja, o tipo de carro que você usa não pode estar interferindo na sua resposta, que é a poluição. E carro precisa ser dirigido. Então, você tem motorista para dirigir esses carros. Então, será que a forma como o motorista está dirigindo não pode estar interferindo nesse resultado? Ou seja, o cara que tem um pé pesado, que acelera para sair, e o cara que dirige direitinho, assim, será que isso não afeta o índice de poluição? Então, tem uma variável tratamento aditivo, mas eu tenho duas variáveis blocos, que se eu não separar a variabilidade delas, eu posso me equivocar na análise do efeito do aditivo. Então, tá aqui, ó. Nessa matrizinha que está nesse slide, você vê dentro da caixinha os aditivos. Então, os aditivos são tipo A, B, C e D. E eles estão distribuídos aleatoriamente dentro dessa caixinha. Nas linhas, são os motoristas. Então, tem o motorista 1, 2, 3 e 4 em romanos. Nas colunas, são os carros. Então, tem carro 1, 2, 3 e 4. Então, por exemplo, ó, esse experimento aqui é feito com o carro 1 e o motorista 1, aditivo A, né? Esse experimento aqui, ó, é feito com aditivo D, o carro 2, o motorista 3. E assim sucessivamente. Então, um modelo para tratar esse problema, seguindo a mesma raciocínio que a gente viu até agora, é um modelo que tem que ter esse tipo aqui, ó. Então, cada observação, porque YJT, Y é motorista, linha, J, carro, coluna, T, tratamento aditivo. Então, cada observação vai vir de uma média geral, mas o efeito do primeiro bloco, que é motorista, que está nas linhas, mais o efeito do segundo bloco, que é carro, que estão nas colunas, mais o efeito do tratamento, que é o aditivo. A soma disso tudo aqui é meu Y chapéu, é meu Y predito.
A diferença entre o valor observado e o valor predito é o resíduo. Né? O mesmo raciocínio que a gente viu até agora, só que agora, a diferença desse modelo para o anterior, que apareceu mais uma variável bloco aqui na história. Tudo bem até aqui, pessoal? Pergunta. Sim. Obrigado. Então, vamos lá. Fiz os experimentos. E aqui estão os resultados. Ó, o que é esse 21 aqui? Ó? Esse 21 é o resultado no índice de poluição, medido na unidade de poluição lá. Do carro 1, motorista 1 e o aditivo A, deu 21. Aqui, olha. O carro 2, o motorista 2 e o aditivo C deu 26. Ó, o carro 4, o motorista 3, o aditivo A deu 16. Pode ver que tem uma flutuação grande dos dados aí, né? Alguma coisa deve estar interferindo. Quem está interferindo? É o aditivo? É o motorista? É o carro? São todos? Alguns deles? É isso que a gente vai verificar na análise que a gente faz. Então, se eu pegar esses resultados aqui e calcular médias, por exemplo, se eu calcular a média do carro 1, como é que eu calculo a média do carro 1? Todos os carros 1 estão na primeira coluna, então a média dessa primeira coluna dá 19. E assim para os outros, as demais colunas. Se calcular a média do motorista 1, que está na primeira linha, a média entre esses resultados aqui, deu 23. E assim para os demais motoristas, nas outras linhas. Se eu calcular a média do aditivo A, como é que eu faço isso? Todos os resultados do aditivo A, esse, soma e divido por 4, eu vou achar 18. Fazendo a mesma coisa com os outros aditivos, eu acho essas médias. Se eu somar tudo e dividir pelo número de dados, quantos dados eu tenho? 4 vezes 4, 16. Né? Se eu somar todos esses resultados aqui e dividir por 16, eu vou achar a média geral, que é 20. Esse é um quadrado latino 4×4. Aqui, ó, então vamos colocar tudo isso que a gente viu numa forma matricial, ou seja, botar esse modelo numa forma matricial para facilitar a nossa visualização. Cada observação está aqui, a matriz das observações. De onde eu tirei esses resultados aqui? Ó, dos resultados, está aqui. Eu vou até reproduzir aqui de novo. Tá vendo? Ó? 21, 26, 20, 25 é a primeira linha. Tá vendo? E assim vai. Então, a matriz dos valores observados é igual. Então, é a matriz Y. É igual. A matriz da média geral é substituir cada valor observado pela média geral. Qual foi a média geral? 20, né? 20. Essa é a matriz da média geral. Mais a matriz do primeiro bloco. Qual é o primeiro bloco? Efeito do motorista. Onde está o motorista? Na linha. Então, vamos lá. O que é o efeito do motorista? A média do motorista, a média da média geral. Se o motorista está na linha, a primeira linha, a média deu quanto? 23. A média geral deu quanto? 20. Então, 23 menos 20, 3. A primeira linha toda vai ser 3. Segunda linha, 4. Terceira linha, menos 5. Quarta linha, menos 2. Matriz do segundo bloco. Tipo de carro. Onde está o carro? Nas colunas. Né? Então, por que aqui deu menos 1 na primeira coluna? Porque a média do primeiro carro deu 19. A média geral, 20. 19 menos 20, menos 1. Toda a primeira coluna. Por que deu na segunda coluna 0? Porque a média do segundo carro é exatamente a média geral. E aí vai. Aditivo. Como é que eu achei essa matriz aqui? Ó? Primeiro elemento é o aditivo A. A média do aditivo A é 18. 18 menos 20, menos 2. Aqui, logo abaixo, né, é o aditivo D. A média do aditivo D é 19. 19 menos 20, menos 1. E assim vai fazendo, construindo toda a matriz. Essa soma de todas essas matrizes aqui é o valor observado. Desculpa, é o valor predito, o Y chapéu. Esse aqui é o valor observado. A diferença entre o valor observado e o valor predito é o resíduo. Então, vamos lá ver o que dá o resíduo. Ó. 20 mais 3
Eu vou somando, eu vou falando, se alguém aí responde para mim. 20 mais 3? 23. Menos 1? 22. Menos 2? 20 mais 3. 20. 20. Quem é 20? O valor 20 é o valor do dia. predito. Predito. Qual é o valor observado? 21. 21. Então, para dar a soma que dá 21, está faltando quanto? 1. Quem é 1? O resíduo. Cedo. Vamos fazer mais um aqui. Ó. Vamos pegar esse elemento aqui. Ó. Quarto elemento da primeira linha. Ó. 20 mais 3? 23. Mais 2? 25. Mais 1? 26. 26. Quem é 26? Valor predito. Quanto que está faltando para chegar no valor observado? Menos 1. Menos 1. Quem é menos 1? O resíduo. Então, olha, montamos todas as matrizes aqui. A matriz da valor observado, da média, do efeito de motorista, do carro, do aditivo e do resíduo. E com essa matriz, a gente pode calcular a soma dos quadrados, né? Que a gente calcula a soma dos quadrados para depois dividir pelo grau de liberdade e achar a variância, né? Quem é a soma dos quadrados da média geral? É cada elemento desse aqui ao quadrado somado. Quem é a soma dos quadrados do efeito do motorista? É cada elemento desse aqui ao quadrado somado. Do carro, mesma coisa. Do aditivo, mesma coisa. Do resíduo, mesma coisa. Quanto que vai dar a soma dos quadrados do resíduo? A continha fácil da gente fazer aqui. Ó. Quanto que vai dar? 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Quantas vezes eu estou somando 1 aqui? 16. 16. Então, quanto vai dar a soma dos quadrados dos resíduos? 16. 16. Quanto que vai dar a soma dos quadrados do efeito de motorista? Vamos lá comigo aqui. Ó. 3 ao quadrado dá quanto? 9. 9 vezes 4. 36. 36. 4 ao quadrado. 16. Vezes 4. Ah, precisa ter colocado. 64. 64. 64 mais 36 dá quanto? 100. 100. 5 ao quadrado. 25. Vezes 4. 100. 100. Mais 100? 200. 200. 2 ao quadrado. 4. Vezes 4? Dá 216. 16. Mais 200? 216. 216, efeito de motorista. Soma dos quadrados do efeito de motorista. Ó. Temos essas duas contas aqui. Ó. 216 é a soma dos quadrados do efeito de motorista. 16 é a soma dos quadrados dos resíduos. Vamos fazer as outras duas. Ó. Soma dos quadrados do efeito de carro e do aditivo. Vamos lá. Ó. Carro. Menos 1 ao quadrado. 1. Vezes 4. 4. Aqui dá 0. Continua sendo 4. Aqui dá 4 4. também. 4. Mais 4? 8. 2 ao quadrado. 4. 4. Vezes 4. 16. Mais 8. 32. 32? 16 mais 8 é 32? Não dá 20. 8 vezes 3, 24. Gente, tô péssima as contas. 24. Certo? Efeito de carro, 24. Aditivo, ó. Um jeito fácil aqui, ó. Quantos 2 eu tenho? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 2. 2 ao quadrado? 4. Vezes 8? 32. 32. Então, eu tenho 32 no quadrado dos 2. Quantos 1s eu tenho? 8 também. Menos 1 ao quadrado? 1. Vezes 8? 8. 32 mais 8? 40. 40. Então, achei todas as somas dos quadrados. O que é esse 6.400 aqui? 6.400 é 20 ao quadrado vezes 16. Então, vamos lá. Ó, média. Grau de liberdade 1. Quantos motoristas eu tenho? 4. Menos 1, 3. Quantos carros eu tenho? 4. Menos 1,
3. Quantos aditivos eu tenho? 4. Menos 1, 3. Vamos ver quantos graus de liberdade sobrou para o resíduo? A soma disso tudo aqui tem que dar o número de dados, que é 16, né? Vamos lá. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. Eu tenho 16 dados, sobrou quanto? 6. Quanto sobrou para o resíduo? 6. Então, 6 é o grau de liberdade do resíduo. Agora, vamos calcular o quadrado médio ou variância. Como é que a gente faz isso? Divide. Isso aqui é o famoso quadro de ANOVA, né, gente, que a gente está montando. Divide a soma dos quadrados pelo grau de liberdade. Aqui, da média. Do motorista, 216 por 3, dá 72. Essa é a variância do efeito de motorista. Do carro, 24 por 3, dá 8. Variância do efeito do carro. Do aditivo, 40 por 3, dá 13,3. Variância do efeito de aditivo. Do resíduo, variância do resíduo, 16 por 6, 2,67. A variância do resíduo tem a ver com a incerteza da medida. Então, como é que eu vou saber se tem efeito do aditivo, que eu quero determinar, é a variável tratamento, e se as variáveis blocos estão interferindo, né? Motorista e carro. Como é que eu faço isso? Agora nós fizemos na aula passada. A gente compara a variância de cada efeito com a variância do resíduo, que tem a ver com a incerteza da medida. Então, vamos fazer isso. Olha, se eu dividir a variância do efeito do tratamento, que é aditivo, pelo resíduo, ó, 3,3 dividido por 2,67 dá 5. Ou seja, a variância do efeito do aditivo é 5. Tem um microfone aberto aí, gente. Pode estar aberto desde que não esteja ninguém falando. Então, vamos lá. Variância do efeito do tratamento dividido pela variância do resíduo, 5. Ou seja, a variância do efeito do tratamento do aditivo é 5 vezes maior do que a do resíduo. Do carro, 3. Do motorista, 27. De onde saiu esse 27? 72 dividido por 2,67. Então, temos aqui as relações entre as variâncias de cada efeito e a variância do resíduo. Esse é o F observado. Para saber se é significativo ou não, eu vou comparar com F calculado. Calculado por quem? Por o nível de significância que eu estabeleci no meu teste de hipótese. O padrão é 5%. Então, vamos usar o padrão, 5%. Então, vamos lá. Primeiro que eu quero calcular o tratamento, é a minha variável mais importante. Quem que é o tratamento? Aditivo, ou seja, eu fiz tudo isso para saber se aditivos diferentes promovem índices de poluição diferentes. Se tem uma diferença em usar aditivos diferentes. Se não tiver, eu vou usar o mais barato. Se tiver, eu vou usar o melhor. Então, vamos lá. Qual é o F tabelado? Ó, é sempre Ni1 é o nível de significância do efeito, que é 3. Ni2 é o nível de significância do resíduo, que é 6. Então, meu F tabelado é um F 3,6 para 5%. Cada tabela dessa é para um nível de significância. Então, eu peguei a tabela dos 5%. F 3,6 deu 4,757. Arredondei para 4,76. Está aqui, ó. O F tabelado está aqui, ó. 4,76. Então, toda essa área para cá dá 5%. Qual é o meu F observado? Deu 5. 5 está à direita do F tabelado, ou seja, está dentro da região de rejeição de H0. O que significa isso? Eu posso rejeitar H0. Quem é H0? Que diz que todos os aditivos são iguais. Eles promovem resultados iguais. Esse é o H0. Eu rejeito isso. O que significa? Existe um efeito significativo do tipo de aditivo. Aditivos diferentes dão resultados de poluição diferentes. Tá claro? Sim. Alguma dúvida? Não, né? Vamos aproveitar que a gente já separou a variabilidade dos blocos e vamos calcular. Primeiro bloco, motorista. Qual é o F que eu vou calcular? A mesma, né? 3,6. Então, o F tabelado de 3,6 eu já vi quanto vale. 4,76, né? É o mesmo aqui, ó. Porque é o mesmo grau de liberdade do efeito e do resíduo. 4,76 é o F tabelado. E o F observado?
27. O que isso significa, gente? Uma pergunta. O que isso E significa? tem efeito Dentro, motor. tá dentro. Que o pé do motorista faz diferença, né? O pé pesado do motorista faz diferença e muita diferença. E muita diferença. Mais do que o próprio aditivo. Percebe? Ou seja, o efeito que o motorista está dirigindo é ainda mais importante do que o aditivo que eu estou colocando no automóvel. Isso é dado real, viu? Imagina se eu não tivesse separado essa variabilidade, bro, né? Então, aqui eu posso tomar uma atitude, por exemplo, como engenheiro mecânico ligado a esse estudo. Eu posso falar assim, olha, dá um padrão, né, de dirigibilidade para que o índice de poluição seja reduzido. Ou seja, a forma como o motorista está dirigindo está afetando muito o resultado final. E o carro? Será que o carro está afetando? O tipo de carro que eu estou usando? É claro que aqui deve ser tudo carro novo, né? Carro novo ou seminovo. Se eu pegasse aqui um carro de década de 80, década de 90, com certeza o resultado não seria esse. Então, vamos lá. Qual o F tabelado? O mesmo, porque é 3,6. É o 4,76. Está aqui. Daqui para cá, 5%. Qual o F observado? 3. Né? A razão entre o efeito do carro e do resíduo. 3. Dentro ou fora da região de rejeição de H0? Fora. Fora. O que isso significa? Que não tem efeito significativo. Carros diferentes estão dando resultados iguais. Não posso rejeitar H0. Ou seja, dos carros que eu selecionei para o teste, eles não estão interferindo no resultado. De novo, isso deve ser carro novo. A idade da frota é uma variável importante para a poluição de automóveis. Tanto é que países de primeiro mundo, eles põem limite de idade que o carro está dirigindo. A partir de uma determinada idade, o carro já não está apto mais para rodar. Dúvidas? Professor, cheguei meio atrasada, é da Núbia. Danúbia? Deixa eu dar presença aqui, Danúbia. Tudo bem, Professor, pessoal? Oi. é o Josido. Sim, José. Eu estava fazendo os exercícios da aula, aí eu notei que a média de tratamento ela é igual à média do bloco. Não entendi, você pode repetir? A média do tratamento nos exercícios... Qual exercício? Você tem que dizer qual. Nos anteriores, da aula passada. Não, são resultados diferentes. Seja mais específico, Josito. O que você está falando? De qual? É só uma curiosidade mesmo. Deixa eu Mas olhar mas para aqui. te ajudar, você precisa ser um pouco mais específico, senão eu não consigo te ajudar. De que você está falando? De qual resultado? Eu vou achar aqui e vou te falar. Eu também estou com essa dúvida. O exercício da madeira, eu notei que teve. O da lista também, o primeiro da lista. Tá, qual página? 77. 77. A média... Espera só um pouquinho. Fazendo os cálculos, essa média geral do tratamento, ela deu igual à média geral do bloco. E aí eu fui verificando nos outros exercícios, sempre estava dando isso. Isso é comum desse tipo de... Você tá falando, deixa eu entender o que você está falando. Você pegou a média de todos os tratamentos, deu 86, é isso? Isso. Se a média de todos os blocos deu 86, é isso? Isso. Tem que ser, né? Por quê? Porque isso aqui é a média geral. Uhum. Quando você faz a média disso tudo aqui, no fundo você está fazendo o quê? A média disso tudo aqui. Uhum. Quando você faz a média disso tudo aqui, o que você está fazendo? A média disso tudo aqui, que é a média geral. Então não é coincidência, né? Sempre tem que dar. A conta é a mesma. Uhum. Pensa comigo, o Josildo. Olha, que resultado é esse aqui?
é a média dessa coluna aqui, concorda? Média da coluna A. Esse resultado aqui é a média de quem? Da coluna B. E esse aqui? Coluna C. E esse? Coluna D. Quando você faz a média disso aqui, o que você está fazendo? A média de todas as colunas. Média de todas as colunas. Que é a média geral. E dá quanto? 86. 86. Quando você faz a média disso aqui, é a média de quem? Das linhas, né? Da linha Então, 1, dessa aqui, da linha 1, da linha 2, linha 3, 4 4, e 5. 5. Quando você faz a média dessas linhas, que conta que você está fazendo? A média das colunas. De todo mundo. É. Do conjunto de dados. Que é a média geral. Uhum. Então, a média das médias vai dar a média geral. Uhum. É. Qualquer situação. É a mesma conta que você faz. Uhum. Tá bom? Uhum. Era isso, Professor. dúvida? Era isso. Aham. Quem Professor, mais? Graziele, só uma coisinha, porque, por exemplo, isso só dá certo se os números forem iguais. Porque se acontecer de um desses tiver 5 dados, o outro tiver 4, essas médias não dão iguais. Não, isso é Só um verdade. parênteses para não ter confusão depois. Uhum. Porque aí se você tiver 5 dados, a média vai ser de média de um dado, né? Uhum. Aí vai ser o próprio dado. Ok? Professor, Daniel, Sim. só para esclarecer um negocinho, é que lá no slide 79, o senhor 79. tem o senhor tem um erro na digitação dos dados. Tá. Me ajuda aí. Eu já Então, corrijo aqui. Aonde que está o erro? tá. Então, na coluna, na segunda coluna da primeira matriz. Segunda coluna da primeira matriz. É. Matriz dos valores observados. Essa mesma. No último dado da segunda coluna. É 81 e não 91, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Aí é 81. Ok. Obrigado. Obrigado, Daniel. E mesmo negócio também é no slide 81. Slide 81 tem o mesmo erro? Tem um erro de digitação, mas não é o mesmo. Sim, o meu erro que eu falei é erro de digitação. Deixa eu pegar aqui. Qual o número do slide? 81. 81. É. Tá. Aonde que está o erro? É a coluna A. Coluna A. Último dado também. 80, não é 80? Acho que não é 80. É 79, né? Exatamente. Uhum. Esse aqui está com uma imagem. Eu vou corrigir depois. Eu vou corrigir depois. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa? Podemos continuar? Podemos? Então, capítulo... Professor, eu estava falando aqui, mas estava no mudo meu Sim, microfone. pode falar. O exemplo da página 87... 87. Não. Eu não consegui chegar nos valores, mas eu acho que agora, com a explicação desse exercício que você fez, da aula de hoje, eu acho que dá para entender. Tá. Uma Aí coisa você faz que... se a dúvida continuar, você me procura depois, tá? Pode ser por e-mail, né? Eu posso... Pode. Ou pode ser na próxima aula, que você achar melhor. Uhum, não, tá bom. Pode ser por e-mail. Tá bom? Falou. Vamos avançar, então? Então, com isso, nós acabamos o capítulo 4, vamos para o capítulo 5. Um parênteses antes de eu começar o capítulo 5. Se eu começasse esse curso no capítulo 5, se essa aula que eu vou dar agora, a partir de agora, fosse a primeira aula do curso, eu diria que vocês estariam com
90% de chance de usar as principais ferramentas que vocês vão usar na vida de planejadores de experimentos de vocês. Porque a partir de agora vai ser a matéria que a gente vai mais usar. Aí você pode perguntar, então, professor, por que você gastou esse tempo todo até o capítulo 4 para encher linguiça? Não, não foi. Tem engenheiro civil aqui, não tem? Os engenheiros civis, você vê uma casa muito bonita, né? Com acabamento de primeira linha. Mas se o alicerce for ruim, não adianta nada, né? Essa casa vai rachar, né? Ela vai ruir. E pode até cair, como a gente tem... Alda. Oi? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, gente? Alguém falou alguma coisa aí? Vocês estão me ouvindo? Uhum. Estou ouvindo. Então, essa casa pode rachar, cair, e não adianta ela ser bonita, não adianta ela ser colorida, não adianta ter pisos de porcelanato, nada disso. Se o alicerce não for bom, ninguém vai querer morar nela. Certo? Você pode até enganar a pessoa, né? Que a pessoa não está vendo o que está por baixo. Mas numa primeira dificuldade ela vai perceber. Então, dos capítulos 1 ao 4 é o alicerce, é o fundamento. Todas essas coisas que a gente conversou até agora vai ajudar você a interpretar melhor os resultados que você vai ter a partir de agora. Porque o raciocínio vai ser exatamente o que a gente viu. Porque é muito comum as pessoas, às vezes, se encantarem com uma ferramenta e usarem uma ferramenta, e a maioria dessas ferramentas estatísticas tem softwares que ajuda a fazer os cálculos. Você não vai fazer nem os cálculos mais na mão, como se fazia antigamente. Os softwares fazem para você e geram gráficos, e gráficos coloridos, bonitos, perfis de respostas e o escambau. Mas se você não souber interpretar os seus resultados, não adianta nada. Eu sou revisor de periódicos. E de vez em quando eu recebo um artigo que eu tenho que recusar. Por quê? Porque a pessoa usa uma ferramenta, gera todos os benefícios que aquela ferramenta permite, mas não sabe interpretar. Ou não faz análise nenhuma, apenas o óbvio, aumenta, diminui, diminui, aumenta, ou faz uma análise equivocada. Então, para que isso não aconteça com vocês, que a gente viu os primeiros 4 capítulos. Mas, de novo, o que a gente vai ver da agora para frente vai ser a parte mais prática da vida de planejamento de experimentos de vocês. O capítulo 5, nós vamos falar sobre o planejamento fatorial 2AK. Esse 2 é o número de níveis, portanto, é um planejamento com 2 níveis. E esse K é o número de variáveis. Bom, o número de variáveis você vai estar estudando. Qual o objetivo desse capítulo 5, das coisas que a gente vai ver aqui? Qual o objetivo desse planejamento 2AK? O objetivo é 1. E não deve ser muito estendido além desse, mas ele é muito importante, que é identificar as variáveis que interferem significativamente na minha resposta. Então, você está numa indústria. Você está na indústria e você teve uma queda de rendimento no seu processo. De repente, o processo estava no patamar, desceu um degrau. Isso significa milhões de dólares para a companhia. E seu chefe chega para você e fala assim, meu amigo, você tem que identificar esse problema e identificar de forma rápida, porque cada dia que a gente operar nessas condições, milhares de dólares que a gente está perdendo nessa unidade e milhões de dólares que a gente está perdendo nas nossas unidades. Então, o que está acontecendo? Descobre aí. E você está com a faca no pescoço. E aí, o que você faz? Você faz um brainstorm. Você levanta todas as equipes
individualmente, cada equipe, e fala assim, ó, o que você acha aí? Quais são as variáveis que estão interferindo no nosso processo, que pode ter feito esse resultado piorar tanto? E cada um, o que é normal, né, o ser humano é assim, sempre acha que o que ele faz é mais importante que o dos outros, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Vai falar, não, o problema está aqui no nosso setor, tem pouco investimento e essa variável aqui ela é muito importante, ela não está sendo levada a sério como deve ser levada. Aí você faz um brainstorm, levanta lá um monte de variáveis. Com cada equipe você levanta um número de variáveis. Você tem um monte de variáveis lá que pode estar interferindo. Mas a pergunta é que não quer calar. Quais são as que realmente estão interferindo? Você não sabe. Você não é mais engenheiro da média e não é mais engenheiro do acho. Você vai ter que pegar essas variáveis e fazer um estudo baseado em experimentos reais para saber realmente quais que estão efetivamente significativas, quais as variáveis que estão interferindo significativamente no seu resultado. Isso um exemplo da indústria. Você, como pesquisador do laboratório, você está começando um estudo novo. Você quer identificar quais as variáveis que você vai colocar no seu estudo. Claro que você vai colocar aquelas que interferem significativamente. Você vai gastar tempo mexendo em variáveis que não são significativas. E aí, só que é um estudo novo. O que você faz? Você começa a fazer revisão da literatura, de estudos correlatos e de levantar as K variáveis que podem estar interferindo no seu problema. Então, são situações. Mas, no final, aonde você quer chegar na indústria ou no seu laboratório aqui da pós-graduação? Você quer chegar na seguinte resposta. Dessas K variáveis possíveis que podem estar interferindo, quais efetivamente estão interferindo? Quais que interferem significativamente no meu resultado? Então, esse é o objetivo do planejamento fatorial 2AK. Você vai fazer isso com 2 níveis em cada variável. Vamos pegar um exemplo. Sempre ilustrar a partir de exemplos, que eu acho que é a forma mais didática de se abordar esses problemas. Vamos imaginar que você tem 3 variáveis. 2 são quantitativas e uma é qualitativa. Então, parênteses. No planejamento 2AK, você consegue tratar variáveis qualitativas também, mas para por aqui. Na próxima etapa que a gente vai ver, você não consegue mais fazer com qualitativa, mas no 2AK você consegue. Então, nesse problema, você tem 2 variáveis quantitativas, que seriam temperatura e concentração de um reagente, numa determinada reação química, e uma variável qualitativa, tipo de catalisador que você está usando. E a resposta que você vai medir é a quantidade do produto obtido em gramas. Então, você tem 3 variáveis, né? Então, seu K aqui é 3. 3 variáveis que estão interferindo. Mas se você não sabe se essas 3 interferem, se 2 delas interferem, se uma só interfere, esse é o objetivo do estudo. E mais, você quer quantificar qual a importância de cada variável, qual interfere mais ou menos que a outra. E você vai fazer isso em 2 níveis. Então, nas variáveis quantitativas, fica fácil, né? Se tem 2 níveis, o nível mais baixo, você vai chamar de menos 1. Toda vez que tiver um menos aqui, interprete como menos 1. Você vai chamar de menos 1. E o nível mais alto, quantitativo, você vai chamar de mais 1. Né? Temperatura ou concentração. Na qualitativa, você vai ter que reabilitar. Né? Um catalisador tipo A vai ser menos 1, tipo B vai ser mais 1. Isso não faz diferença nenhuma no resultado, né? Desde que você saiba a forma que você arbitrou esses níveis. Então, tá aqui, olha. Se eu tenho 3 variáveis com 2 níveis, 2 a terceira dá 8. Então, eu tenho possíveis combinações dessas 3 variáveis em 2 níveis. Então, botei aqui 1 a 8. Quais são essas 8 possíveis combinações? Então, eu botei aqui, ó, temperatura no nível menos 1 e o nível mais 1. Concentração, o nível menos 1 e o nível mais 1.
Tipo de catalisador, vou arbitrar. Um é -1, o outro é +1. Quem é a temperatura -1 no meu problema específico, nesse exemplo específico? O -1 é 160 graus Celsius, o nível mais baixo. O +1 é 180 graus Celsius. Quem é a concentração -1? É o nível mais baixo. O meu problema é 20% de reagente. Quem é a concentração +1? É o nível mais alto. No meu problema é 40%. Aqui eu arbitrei. O catalisador tipo A é o -1 e o tipo B é o +1. Quais são as combinações possíveis dessas três variáveis nesses dois níveis? Uma forma simples de você fazer isso é dessa forma. Primeiro você pega a primeira variável e intercala ela nos dois níveis. -1 +1, -1 +1 +1 -1 +1. Depois você intercala a segunda variável 2 a 2. -1 -1, +1 +1, -1 -1, +1 +1. Depois a terceira variável 4 a 4. -1 -1, -1 -1, +1 +1 +1. Aí você tem as 8 possíveis combinações. Cada linha dessa é um experimento. O experimento 1 vai ser feito com todas as variáveis no nível -1. Temperatura de 160, concentração de 20%, catalisador tipo A. Essa corrida 3 aqui, por exemplo, ó, a temperatura é 160, a concentração é 40% e o catalisador é tipo A. Então, essas são as 8 possíveis combinações e essas são os 8 experimentos para esse planejamento 2 a terceira. Se eu tivesse um 2 a quarta, como é que eu fazia essa combinação? Aqui eu continuaria do mesmo jeitinho, ó, 2 a 2 até o final, até os 16. Desculpa, 1 a 1 até o 16. Depois da segunda coluna, 2 a 2 até o 16. Depois na terceira coluna, 4 a 4 até o 16. E na quarta coluna, 8 e depois 8. Aí eu teria as combinações desses 16 experimentos com 2 níveis. Ok? Tudo bem até aqui? Beleza. Então fiz as corridas, né? Cada linha dessa é um experimento. Então esse primeiro experimento aqui, com todo mundo no nível mais baixo, deu 60 gramas do produto. Olha, o terceiro experimento que eu falei para vocês deu 54 gramas do produto. Olha, o sexto experimento deu 83 gramas do produto. O sétimo deu 45 gramas. Ou seja, realmente alguém está interferindo nesse resultado aí, porque está flutuando ó, desde 45 até 83, ó, quase que o dobro. Então alguém está afetando esse resultado. Ou alguém, né? Quem? Quem está interferindo significativamente? Com esse é o objetivo do estudo do 2AK. Vamos fazer essa conta. Olha só, eu peguei a tabelinha com os resultados aqui, botei ela pequenininha aqui, só para a gente não precisar ficar indo e voltando no slide. Ó. Só para você acompanhar comigo aqui. Ó. Você consegue enxergar ela, a pequenininha daí? Consegue? Sim. Ok. Então, olha só. O que acontece quando eu passo do experimento 1 para o experimento 2? Olha a tabelinha. Está variando a temperatura. Só a temperatura, né, Ulisses? Sim. Ó, a concentração ficou igual, ó. Continua com 20%. E o catalisador também ficou igual. Os dois experimentos são com catalisador tipo A. Então, a única mudança que eu fiz quando eu passei do 1 para 2, Ulisses, foi o quê? Temperatura. O que eu fiz com a temperatura? Você pegou a menor e a maior. Eu passei da menor no experimento 1 para maior. Para maior no experimento 2. E o que aconteceu com o resultado quando eu saí do 1 para o 2? Ó, deu diferente. Deu diferente. Quanto que deu diferente? No 1 deu 60 gramas, no 2 deu 72 gramas. Então, o que aconteceu quando eu aumentei a temperatura de 160 para 180? Deu uma variação de 12 Houve um aumento gramas. de 12 gramas na minha resposta. Certo? O que aconteceu quando eu passei do experimento 3 para o 4? Você variou A a concentração. Não. A concentração é a mesma. A concentração é 40%. Você só inverteu a temperatura.
concentração é a mesma, 40%, o catalisador é o mesmo, tipo A. O que que então, se não está enxergando, eu vou passar no outro aqui, ó. O que que aconteceu quando eu saí do 3 para o 4? De novo aumentou a temperatura? Novamente, eu só alterei a temperatura, né, Daniel? Passei para a temperatura de 160 para a temperatura de 180. A concentração continuou a mesma, que foi 40%, e o catalisador mesmo, tipo A. E o que que aconteceu, Daniel, quando eu saí do 3 e fui para o 4? Aí mudou, aumentou de novo também o produto, né? Aumentou A resposta. a resposta. Não só aumentou, mas eu sei quanto aumentou. Quanto que aumentou? 14, acho que foi 14. 14 gramas. O que que acontece quando eu passei do 5 para o 6? De novo 5 por aumentou. 6 diminuiu Não. a produção. O que que acontece? Qual a diferença quando eu saí do tá. experimento 5 para o experimento 6? A temperatura aumentou. Só a temperatura. Saí de 160 e fui para o 180. O catalisador, 180. a concentração continuou a 20%. Continuou, O catalisador é o mesmo. é o mesmo, tipo B. O que que aconteceu quando eu saí de 160 e fui para 180? Aumentou a produção. Aumentou quanto? 11. 11? Não, 31 gramas. Isso em relação à primeira. Não, não é em relação à primeira, em relação 5 para o 6. Em relação à anterior. Então, o que aconteceu? Eu vou repetir. O que aconteceu quando eu saí do experimento 5 para o experimento 6? Aumentei a temperatura e aumentou a resposta em quanto? 31 gramas. O que que aconteceu quando eu saí do experimento 7 para o 8? A temperatura aumentou. Só a temperatura. A concentração continua a mesma, 20%, desculpa, 40%, e o catalisador continua o mesmo, tipo B. E o que que aconteceu quando eu aumentei a temperatura nessas condições de 160 para 180? O produto aumentou. Aumentou quanto? 35. 35. Então, olha só, o que eu fiz mostrando para vocês, saindo do 1 para o 2, do 3 para o 4, 5 para o 6, do 7 para o 8, quando teve os aumentos de temperatura e as outras condições estavam constantes. Certo? Em cada aumento pareado desse. Então, olha só, aumentou 12, aumentou 14, aumentou 31, aumentou 35. Em média, o que aconteceu quando eu saí do 160 para o 180? Em média, somar essas 4 aqui e dividir por 4, vou achar 23. O que eu posso dizer? Em média, quando eu saí da temperatura de 160 para a temperatura de 180, houve um aumento de 23 unidades, ou seja, 23 gramas no meu produto. Está correto o que eu estou querendo dizer? Sim. Beleza? Professor, Então, mas dá para observar uma coisa também, igual fez muita diferença na temperatura quando eu usei o catalisador B no lugar do catalisador A. É Danúbia que está falando? Isso. Isso, Danúbia. Vamos falar daqui a pouquinho, viu? Tem diferença mesmo. E aí vamos entender por quê. A princípio, por agora, só concorda comigo que uma interpretação eu posso tirar aí, não posso? Qual? Quando eu aumento a temperatura, meu resultado melhora. Concorda, Danúbia? Concordo. E, em média, melhora quanto? 23 unidades. Ou seja, em média, quando eu aumento a temperatura, há um aumento na resposta de 23 unidades. Vou chamar isso aqui de efeito de temperatura, 23. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para a concentração. Tá bom? Ou seja, eu vou mudar a concentração, 2 a 2, mas em condições que as outras variáveis estejam no mesmo nível, para mudar só a concentração. Beleza? Então, acompanha comigo aqui, ó. Tá pequenininho isso aqui? Quer que eu volte no outro slide? Ou dá para ver daqui? Uma pergunta, estou perguntando. Dá para ver. Dá para ver? Tá bom. Então, vamos lá.
Dá não? Então vou voltar. Olha só. O que acontece quando eu saio do experimento 1 para o experimento 3? 1 para o 3. Olha aí. Aumento da concentração de catalisador. Aumenta a concentração de reagente. E as outras variáveis? Ó, a temperatura é a mesma, 160. O catalisador é o mesmo, tipo A. Então, quando eu saí do 1 para o 3, eu só aumentei a concentração. As outras variáveis não mudaram. Concorda? Sim. E o que aconteceu com o resultado? Saiu de 60 e foi para 54. Perdeu Aumentou. 6 gramas. Diminuiu. 6 gramas, é. Diminuiu 6 gramas. Né? Mesma coisa. O que acontece quando eu saio do experimento 2 e vou para o 4? Olha aí. 2 para o 4. A concentração. Só a concentração mudou. A temperatura foi a mesma, 180. E o catalisador foi o mesmo, tipo A. E quando eu aumentei a concentração de 20 para 40, o que aconteceu com o resultado? Diminuiu. Diminuiu quanto? 4. 4 gramas. O que acontece quando eu saio do experimento 5 e vou para o 7? Aumenta a concentração. Só. Os outros variáveis continuam as mesmas. E o que acontece com o resultado quando eu aumento a concentração? Diminui. Diminui quanto? 7. 7. O que acontece quando eu saio do experimento 6 e vou para o 8? Aumenta a concentração. Só a concentração. As outras variáveis continuam as mesmas. E o que acontece com o resultado? Diminui 3 gramas. Diminui 3 gramas. Então, o que eu observei no efeito da concentração? Diferente do efeito da temperatura, quando eu aumento a concentração, o resultado está piorando, está diminuindo. E eu posso calcular quanto, em média, está diminuindo. Quanto que, em média? Eu somo isso tudo aqui e divido por 4, né? Foram 4 vezes que eu aumentei. Então, 10, 20, menos 20 dividido por 4, menos 5. O que eu posso dizer? Toda vez que eu passei de 20 para 40, 20% para 40%, em média, houve uma diminuição de 5 gramas na minha resposta. Está correto, gente? Tá dando para entender o que eu estou fazendo? Que tipo de conta que eu estou fazendo? Sim. Uhum. Agora vamos fazer para catalisador. Ó, efeito de catalisador. O que acontece quando eu saio da corrida 1 e vou para a corrida 5? Olha aí. Você aumenta só o catalisador. Mudei só o catalisador. Saí do tipo A, fui para o tipo B. O resto ficou igual. A temperatura é a mesma e a concentração é a mesma. E o que aconteceu com a minha resposta, Ulisses? Diminuiu 8 gramas. 8 gramas. O que aconteceu quando eu saí da corrida 2 e fui para a corrida 6? Aumentou só o catalisador. Mudei só o catalisador, de A para B. E o que aconteceu com a minha resposta? Aumentou. Aumentou quanto? 11. 11. Olha só, a coisa está completamente diferente. Aqui só aumenta e aqui só diminui. E aqui, ó, diminuiu e aqui aumentou, né? Já tá tendo um negócio meio diferente do que a gente observou antes, né? Vamos lá. O que acontece quando eu sair do experimento 3 para o experimento 7? Mudou só o catalisador de Só novo. o catalisador de novo. O que aconteceu com a minha resposta? Diminuiu. 54 quanto? 9. menos 9. O que acontece quando eu saio da corrida 4 e vou para 8? Quatro para 8. Mudou o catalisador. Só o catalisador, o resto ficou igual. Concentração e temperatura igual. E o que aconteceu com a minha resposta? Aumentou 12. Né? Aumentou 12. Então, olha só, a hora aumenta, a hora diminui. Se eu somar tudo isso e dividir por 4, deu 1,5. Então, eu calculei o efeito de temperatura, 23, em média, o efeito de concentração, menos 5 em média, o efeito de catalisador, 1,5. O que é significativo? 23 é significativo? Parece bem provável que sim, né? 5 é significativo?
1,5 é significativo? Não deve ser, né? Porque que hora diminui, hora aumenta, está tendo um efeito meio contraditório aqui, né? Essa flutuação aqui não deve ser por causa do catalisador, né? Deve ser por causa da própria incerteza da medida, né? Porque a hora diminui, a hora aumenta, esse valor foi pequenininho. Mas vou tomar decisão baseada nesses achos aqui, a gente aprendeu que não. A gente precisa ter elementos para tomar decisão com maior confiabilidade estatística. Mas eu ainda acho que deveria usar a temperatura de 180, o catalisador B, pelos resultados. Eu te falei para vocês guardar um pouquinho que eu ia chegar lá, não falei? Quem perguntou? A Danúbia. O que eu te falei, Danúbia, quando você fez essa observação? Esperáveis. Eu gosto de interpretar os dados. Mas quem te falou que eu não ia interpretar os dados? Quem te disse isso? Só disse para você esperar um pouquinho que eu ia chegar lá, para não passar o carro na frente dos bois, não é isso? Professor, Vamos chegar lá. Oi. Na matriz de planejamento, na página 105, Página 105, pois não. Ela sempre vai ter essa formação, menos, mais, sempre vai ser assim? Não, é uma forma simples de você fazer todas as combinações possíveis. Viu, Josildo? De você não se misturar, né? Se você usar esse critério, você vai ter todas as combinações possíveis. Se você quiser fazer um 2 à quarta, se seguir essa estratégia, você vai montar todas as combinações dos 16 experimentos. Se você quiser fazer um 2 à quinta, todas as combinações dos 32 experimentos, tá bom? É porque uma vez eu estudei um negócio de tautologia, contradição e contingência, e tipo, é parecido com essa estratégia. É. Uhum. Ok. Então vamos lá. Antes de resolver a ansiedade da Danúbia, vamos só olhar mais um negócio aqui, ó. Olha esse cubo aqui, ó. Esse cubo, ele é exatamente o 2AK. Vamos tentar interpretar geometricamente tudo que a gente viu até agora. Olha só. O cubo tem 3 faces, não é isso? 3 tipos de face, né? Você tem aqui a base, né? Desculpa, a base e o topo, né? Você tem essa face e a oposta dela, né? Essa face é a oposta dela. E você tem a frente e o fundo, né? Então, 3 tipos de face que são opostas duas a duas. Então, olha só, que são exatamente as 3 variáveis. Então, olha só, vamos colocar a temperatura. Então, embaixo seria a temperatura. A temperatura eu saí de 160 e fui para 180. Aqui a concentração, saí de 20 e fui para 40. E aqui o catalisador, saí de A e fui para B. Tá bom? Então, olha só, toda vez que eu saio dessa face aqui e vou para essa face aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo da temperatura de 160 e indo para 180. Toda vez que eu saio da base aqui e vou para o topo aqui, eu estou saindo da concentração de 20 e chegando na concentração de 40. Toda vez que eu saio da frente aqui dessa vista e vou para o fundo, eu estou saindo do catalisador A e chegando no catalisador B. Tudo bem? Legal. Então, olha só. O que essa edge aqui, esqueci o termo, esse ponto aqui. É um ponto onde eu tenho a concentração de 20%, né, a temperatura de 160 e o catalisador tipo A. Tá vendo? Qual o resultado que eu obtive nessa combinação? 60.
Quando eu saí desse ponto e fui para esse, o que, que mudou? Acompanha comigo, só para você visualizar geometricamente. Olha, mudou a temperatura, não mudou? Mudou o catalisador? Não, olha só, continuou o catalisador A. Mudou a concentração? Não, continuou a concentração 20%. Ó. E o resultado, 72%. De onde eu peguei esses números? Da tabelinha, viu, gente? Da tabelinha. Tá? Peguei esses números e fui colocando na posição geométrica respectiva. Então, olha só. Danúbia, olha só. Quando eu saí de 160 para 72 aqui, o que aconteceu com o efeito da temperatura? Foi 12, né? Vamos olhar aqui em cima. Olha, quando eu saí desse ponto para esse aqui, o que aconteceu com a temperatura? Saiu de 54, foi para 68. Aumentou quanto? 14. Então, você percebe que nessa face aqui, o aumento médio de temperatura, o efeito médio de temperatura foi 13, né? Ó, 14 e 12. Agora, vamos ver na face do fundo. Qual a diferença entre a face da frente e a face do fundo? O tipo de catalisador. Olha a face do fundo. Olha, eu saí da temperatura 160, fui para 180, aumentou 31. O efeito de temperatura foi 31. Saí da temperatura de 160 e fui para 180, o efeito de temperatura foi de 35. Então, olha só, o que está acontecendo no efeito de temperatura na face da frente é diferente do que está acontecendo no efeito de temperatura na face do fundo. Qual a diferença entre a face da frente e a face do fundo? O tipo de catalisador. Então, a gente conseguiu enxergar geometricamente esses efeitos. Ou seja, eu consigo calcular um efeito médio para cada variável? Consigo. Mas observou-se que o efeito médio da temperatura para o catalisador A é menor do que o efeito médio da temperatura para o catalisador B. O que está acontecendo aqui? Eu já falei sobre isso com vocês. Está acontecendo um efeito de interação entre as variáveis. O que é o efeito de interação? O efeito de interação é quando eu mudo, quando ao mudar o nível de uma variável, num determinado nível da outra, o comportamento muda. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. O efeito de temperatura sempre foi positivo. Mas, para o catalisador B, ele foi potencializado. Ou seja, o catalisador B potencializou o efeito da temperatura. Fez com que ela fosse mais importante do que era com o catalisador A. Era importante com o catalisador A também, mas fez com que fosse mais ainda importante o efeito de temperatura. Isso é exatamente o que a gente chama de efeito de interação. Ou seja, essas variáveis têm uma influência isolada, conforme a gente já computou aqui, a forma de computar a interferência isolada, mas está pintando, está indicando os resultados que também existe uma interação entre elas. Então, é como se fosse uma nova variável interferindo no meu processo. Além das variáveis isoladas, temperatura, concentração, catalisador, podem existir também interações entre elas que também estão interferindo. Ficou claro o que eu quis dizer, gente? Sim. Ficou claro? Uma pergunta? Para mim, sim, Marquinhos. Ok. Beleza. Então, olha só. É exatamente isso, olha. O efeito de temperatura no catalisador B, em média, foi 33. O efeito da temperatura no usando o catalisador A, em média, foi 13. Então, dá para calcular um efeito médio da diferença do efeito de temperatura com o catalisador B e com o catalisador A. Ó, qual a diferença? 20, olha. No catalisador B foi 20 unidades maiores, né? Quantos catalisadores eu tenho? 2. Então, em média, o efeito de interação foi 10. Eu posso fazer isso para todas as variáveis. A interação temperatura-catalisador ficou evidente. A Danúbia percebeu logo quando eu mostrei essa tabela aqui.
As outras talvez não estão tão evidentes, mas será que existe ou não? De novo, eu não vou ficar no acho, eu vou computar para verificar se tem ou não um efeito significativo. Então, vamos fazer para as outras variáveis. Temperatura e concentração. Vamos lá. Nós fizemos temperatura e catalisador, né? Esses dois, comparado com esses dois aqui. Temperatura e concentração. O efeito de temperatura por concentração de 20% deu 12 e depois deu 31, né? 12 com 31, em média, dá quanto? 43 dividido por 2, 21,5. Né? Quando a concentração foi 40%, o efeito de temperatura foi 14 e 35. 14 mais 35, 49, dividido por 2, 24,5. Então, o efeito médio de temperatura para concentração de 40% foi 24,5. O efeito médio de temperatura para concentração de 20% foi 21,5. Então, tão próximos, né? Diferente da diferença do catalisador. A diferença entre os dois, 3, dividido por 2, dá 1,5. Então, essa é a interação temperatura-concentração. Agora, vamos calcular concentração catalisador. Vamos pegar aqui, ó, concentração catalisador. Vou pegar a tabela da concentração aqui. Interação concentração catalisador. Ó, qual o efeito médio da concentração quando eu usei o catalisador A? É uma pergunta, só para saber se vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo. Menos 5, né? Deu menos 6, com menos 4, menos 10, dividido por 2, menos 5. Então, o efeito médio da concentração com o catalisador A foi menos 5. E para o catalisador B? Menos 5 também. Menos 5 também. Exatamente o mesmo. Portanto, menos 5 com menos 5 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Esse aqui eu sei que não tem, né? 0. Mas e os outros? 1,5 é significativo? 10 parece que é, né? Beleza. Mas 1,5 é? Como é que eu sei qual desses, todos os efeitos que eu estou calculando são significativos ou não? Parêntese, antes de responder essa indagação, você pode calcular a interação com 3 fatores também. E eu até mostro aqui como é que faz essa continha. Mas eu quero destacar isso aqui, ó. Interação com mais de 2 fatores nunca será significativa. Isso é estatisticamente comprovado. Então, interação que pode ser significativa é apenas interação com 2 fatores. Te mostrei o jeito de calcular aqui, nem vou ficar falando para não destacar demais. Isso, o que eu quero destacar é isso. Não será significativo. Pode fazer a conta, a estatística faz a conta para você, faz com quantos fatores você quiser as interações. Mas não deve ser significativo. Tá bom? Não vai ser significativa se você fez tudo certo. O que significa fazer tudo certo? É uma pergunta. Eliminar os erros sistemáticos, pegar amostras aleatórias. Isso, exatamente. Quando eu falo fazer tudo certo, o primeiro passo é isso. O seu experimento dá certo. Você tem erro, mas só erro estatístico, só incerteza. Você tem um vício no seu experimento, não adianta você usar técnicas sofisticadas, bonitas, elaboradas, que não serve para nada. Se o seu dado não serve para nada, o seu resultado não vai servir para nada. Então, se você fez tudo direitinho conforme manda figurino, você vai ter interações com 3 fatores não significativos. Um parêntese. Uma vez eu fui revisor de um... Não fui revisor, não. Eu vi um artigo em que o autor ele faz o seguinte, ele calcula todos os efeitos principais, conforme a gente mostrou aqui, todas as interações, e na conclusão dele, sabe o que ele escreve? A teoria está errada. Eu vi lá no livro do Box, Hunter x Hunter, que efeitos de interações com mais de 3 fatores não são significativos, e eu quero dizer que eu encontrei um erro nessa teoria, porque eu calculei o meu efeito e verifiquei que ele é significativo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que você faz isso, daqui a pouquinho.
Aí o cara escreveu isso, que a teoria está errada e que ele descobriu que pode existir efeito de interação com mais de 2 fatores. Aí eu fui olhar os dados do cara. Ele tinha experimentos com réplicas. Depois nós vamos falar isso em algum dos nossos planejamentos. Ou seja, a mesma condição, as variáveis no mesmo nível, os experimentos foram feitos repetidos. E a flutuação dos dados dele foi de 100%. Ou seja, o mesmo experimento, nas mesmas condições, um deu 100 gramas, o outro deu 200 gramas. E ele disse que a teoria que estava errada. Ou seja, se o dado dele estava flutuando em 100%, alguma coisa além de incerteza estava acontecendo naquelas medidas. Concorda comigo? Concorda comigo, gente? E se alguma coisa estava errada, alguém vai pagar a conta. O Estatística, o Minitab, ou o SAS, qualquer software estatístico, eles não vão pensar, eles vão fazer a conta que você pediu para eles fazerem. E se tem alguma variabilidade não informada no seu modelo estatístico, alguém vai pagar essa conta, ele vai cair na conta no colo de alguém. E aí, na arrogância dele, ele disse que a teoria que estava errada. Não, o que estava errado era o experimento dele. Então vamos lá, vamos continuar. Eu botei aqui uma síntese com todos os nossos resultados. A média, de onde saiu esse 64,25 aqui, ó? Todos esses resultados somados, dividido por 8. Vamos somar tudo dividido por 8, dá 64,25. Efeito de temperatura. Lembra desse resultado? 23. O efeito de concentração, menos 5. O efeito de catalisador, 1,5. Fizemos todas essas contas aqui. Interação. Temperatura com concentração deu 1,5. Temperatura catalisador deu 10. Concentração catalisador deu 0. Interação com 3 fatores. Botei o resultado da conta aqui, mas já disse para vocês que isso não deve ser significativo ser feito tudo direitinho. Agora, olhando para isso aqui, quem é significativo? Bom, alguns ficam evidentes. Nesses 23 parece que é, esse 10 parece que é, mas os outros? Não posso ficar no acho, né? Então, olha só, se eu plotar todos esses resultados, ó, aqui está o 23, aqui está o 10, aqui está o menos 5, aqui tem aqueles perto de 1,5, 0. E se eu pegar e fazer uma normal com esses dados, eu vou achar isso aqui, ó. O que diz o teorema do limite central? Que erros estatísticos, se eles forem repetidos, se os experimentos forem repetidos, tendem a dar uma normal. O que está dentro da normal? São aqueles fatores que têm uma intensidade próxima à incerteza da sua medida. Se eles têm uma intensidade próxima à incerteza da sua medida, é porque eles não são significativos. Eles não estão interferindo nos seus resultados. O que eles estão interferindo é na mesma magnitude que a sua incerteza interfere. Então, são fatores que não são significativos. Os que estão fora da normal em magnitude, seja em módulo, né? Seja para o lado de cá ou para o lado de cá, são os que são significativos. Então, o que é significativo aqui? A temperatura, a interação temperatura-catalisador e o efeito de concentração. Então, nesse estudo nosso, o efeito de temperatura, o efeito de concentração e a interação temperatura-catalisador que estão afetando o resultado. As outras não. Nossa, vai mostrar para vocês na aula de hoje um jeito bacana de fazer isso através do chamado, muito mais fácil de olhar do que aqui, através dos chamados gráficos de probabilidade normal. Aqui eu botei um resultado que não é exatamente esse. É de um outro 2AK com um K maior, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Esse gráfico de probabilidade normal é o seguinte. Um gráfico de probabilidade normal está na escala da normal. Então, a normal, nessa escala, vai dar uma reta. Então, se o gráfico está em escala normal, os dados que estão dentro da normal vai dar uma reta.
Então, olha só, nesse problema que não é o nosso, você vê que vários pontinhos aqui, cada pontinho desse é um efeito. Seja efeito isolado, seja efeito de interação. Isso aqui é um estudo com um número de K grandes, eu coloquei aqui, só porque fica mais fácil da gente visualizar. Olha só, tem vários efeitos aqui que estão seguindo uma reta, percebe? Essa reta é quem? Se esse gráfico está na escala da normal, essa reta é a própria normal. E mais do que isso, mais do que seguir a reta. Seguir a reta numa intensidade baixa. Ó. Ou seja, são efeitos pequenos, de magnitude pequena, e que seguem uma normal. Se ele é de magnitude pequena e que segue a normal, que é essa reta aqui, teorema do limite central. Esses efeitos têm magnitude do erro estatístico, da incerteza. São efeitos não significativos. Tudo que está fora, seja positivo ou negativo, dessa retinha aqui, perto de zero, que é a reta da normal, são os efeitos que são significativos. Então, nesse caso aqui, ó, esses 3 aqui e esses 2 aqui são significativos e todos esses aqui não são. A Glócia vai mostrar para vocês como fazer isso aqui no estatística. É fácil de identificar quem é estatisticamente significativo. Pelo gráfico de probabilidade normal dos efeitos. Eu vou mostrar para vocês agora algoritmos de cálculo rápido de efeitos. Vamos supor que você não tem uma estatística na mão, você está no meio do campo e você precisa tomar uma decisão e você precisa analisar o efeito dessas variáveis. Um jeito de fazer contas simples e rápidas usando 2AK. Vou dar 2 algoritmos aqui simples. Então, olha só. O que essas 3 primeiras... Aqui, a primeira coluna é da média, né? Somar todo mundo e dividir por 8. O que as 3 próximas colunas aqui? É exatamente o meu planejamento 2AK. Lembra lá, Josildo, da ordem? Ó, menos 1 com mais 1, 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 menos 1 com menos 1, mais 1 com mais 1, e aí vai. 4 menos 1, 4 mais 1. Ou seja, exatamente o planejamento inicial que a gente fez, esse aqui, né? Professor, aí eu fiquei com uma dúvida a respeito nessa tabela, eu quero esclarecer como foi que foi o negócio para você, tipo, arrumar, né? Que neste caso é 2 a 3. Então, para que ela fique, tipo, menos, mais, ou seja, eu não entendi nessa parte aí. Tá, então vamos lá, a sequência, Daniel. Isso, a sequência. A sequência é exatamente essa. A primeira variável, você vai alternando ela uma a uma. Ó, alterei, viu? De menos 1 mais 1 a uma, tá vendo? Entendi. A segunda variável, você vai alterando 2 a 2. Ah, viu? Entendi. A terceira variável, você vai alterando 4 a 4. Se você tivesse uma quarta variável aqui, se fosse um 2 a quarta, você continua fazendo desse jeito até o final, tá vendo? Ó? 1 a 1, 2 a 2, 4 a 4, até o 16. E a quarta variável seria 8, depois mais 8, para chegar aos 16. Beleza. Se você tivesse a quinta variável, 2 a quinta, essas 4 aqui continuariam a mesma sequência até o final. E a quinta variável, 16 menos 1, depois 16 mais 1. Tudo bem? Aí tem as combinações, todas as combinações possíveis do 2AK, é um jeito simples de você não se perder nas combinações. Tá Ótimo, bom? beleza. Beleza, então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho as combinações. O que é esse número 4 aqui? Ó? O número 4 é o número de vezes que eu passei do nível menos 1 para o mais 1, né? Quantas vezes eu passei da temperatura mais baixa para mais alta aqui? 4 vezes, não foi? Quantas vezes eu passei da concentração mais baixa para mais alta aqui? 4 vezes. Do catalisador A por B, 4 vezes. Então, 4 é o divisor de um 2 a terceira. É sempre a metade. Se fosse um 2 a quarta, o divisor seria 8. E a média, 16. Se fosse um 2 a quinta, o divisor seria 16. Né? Beleza. Então, vamos lá. Agora, as interações. Temperatura, concentração. Como é que eu acho os sinais aqui?
eu multiplico a temperatura, o sinal da coluna da temperatura com o da concentração. Menos 1 com menos 1, mais 1. Mais 1 com menos 1, menos 1. Menos 1 com mais 1, menos 1. Mais 1 com mais 1, mais 1. Menos 1 com menos 1, mais 1. E aí vai. Como é que eu acho o sinal da interação temperatura-catalisador? T com K. Multiplicando as colunas. Menos 1 com menos 1, mais 1. Mais 1 com menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1, mais 1. E aí vai. Como eu acho o sinal da interação concentração-catalisador? Multiplicando as colunas. Menos 1 com menos 1, mais 1. Menos 1 com menos 1, mais 1. Mais 1 com menos 1, menos 1. E aí vai. Como é que eu acho a interação tripla que eu sei que não vai dar significativa? Multiplicando essas três colunas. E a última coluna dos resultados. Aí como é que eu faço para calcular os efeitos? Multiplico a coluna de sinais pelo resultado. Por exemplo, ó, efeito de temperatura. Essa coluna aqui, vezes o resultado. Então, seria menos 60, mais 72, menos 54, mais 68, e aí vai. E divido por 4. Quanto que eu achei? 23. Lembra desse resultado? Que é exatamente essa conta que a gente fez, né, antes. Se eu multiplicar a coluna de sinais da concentração, ó, menos 60, menos 72, mais 54, mais 68, pelo de resultados, eu vou, não está aqui, né? Eu vou achar o resultado do efeito de concentração, que deu menos 5. A interação temperatura-catalisador, ó, se eu multiplicar esses sinais aqui pelo resultado, dividir por 4, eu vou achar o 10, aquele mesmo resultado que a gente achou antes. Então, um jeito simples de calcular os efeitos conforme a gente tinha feito antes. Dúvida? Como faço isso? Eu não botei todos os resultados aqui, botei só alguns, mas ficou claro? Sim. Algoritmo de Yates. É um outro algoritmo para cálculo rápido de efeitos. Olha, então vamos lá. Os 8 experimentos, vamos 2 a terceira. As 3 variáveis, né? Os níveis que a gente estipulou. O resultado. Agora, eu vou criar 3 outras colunas, porque eu tenho 3 variáveis. Se eu tivesse 4 variáveis, seria 4 outras colunas. Se eu tivesse 5 variáveis, 5 outras colunas. E vou achar os resultados dessas colunas. Como? Primeira coluna, eu vou somando 2 a 2. 72 com 60, 132. 68 com 54, 122. 83 com 52, 135. 80 com 45, 125. Achei os 4 primeiros elementos. Somando, 2 a 2. Agora, os 4 últimos, eu vou diminuir o de baixo do de cima. 72 menos 60, 12. 64 menos 54, 14. 83 menos 52, 31. 80 menos 35, menos 45, 35. Achei os 4 elementos restantes na primeira coluna. Como é que eu faço na segunda coluna? Exatamente a mesma coisa. Somo 2 a 2 e diminuo de baixo do de cima. Então, vamos lá. 122 com 132, 254. 125 com 135, 260. 14 mais 12, 26. 35 mais 31, 66. Os 4 primeiros. Os 4 últimos, de baixo menos de cima. 122 menos 132 menos 10. 125 menos 135 menos 10. 14 menos 12, 2. 35 menos 31, 4. Terceira coluna, mesma coisa. Somo 2 a 2, diminuo de baixo de cima. Achei esse resultado aqui. O primeiro divisor é o da média, 8. O resto, né, é o número de experimentos por 2. Divido a terceira coluna pelo divisor, acha esse resultado aqui. Esse resultado para vocês é familiar? Olha. 64, 25, 23, menos 5, 1,5, 1,5, 10, 0, 0,5. Você já viu esse resultado em algum lugar? Pergunta. Sim. Que resultados são esses? São as médias, né? São os efeitos. Né? Beleza. Cheguei no mesmo resultado. Agora, como é que eu sei
Imagina que você está fazendo isso pela primeira vez, né? Você não fez as contas que eu fiz antes. Mas senão não tem sentido, né? O algoritmo você fazer pela primeira vez. Como é que eu sei que esse 23 aqui é a da temperatura? Eu sei olhando aqui, porque eu já tinha feito antes com vocês, né? O efeito da temperatura eu tinha dado 23. Mas se eu estou fazendo pela primeira vez usando esse algoritmo, como é que eu sei que esse é o efeito da temperatura? Vou explicar para vocês. Olha, calculou o valor? Aonde está com um sinal positivo? Na matriz. Temperatura. Então, esse é o efeito da temperatura. Menos 5. Aonde está com sinal positivo? Na concentração. Então, esse é o efeito da concentração. Esse 1,5 aqui, onde está com sinal positivo? Na temperatura e na concentração. Então, a interação temperatura-concentração. Esse outro 1,5 aqui, onde está com sinal positivo? No catalisador. Então, o efeito isolado do catalisador. Esse 10 aqui, onde está com o efeito positivo? Temperatura, catalisador. Então, interação temperatura-catalisador. Esse 0 aqui, onde está com o efeito sinal positivo? Concentração, catalisador. E esse meio aqui, a interação tripla, que eu sei que nunca vai ser. Tranquilo? Professor, Oi. nessa coluna do -3 aí... Menos 3? Ah, essa aqui. Tá. Isso, eu não entendi como que você chegou no 40, o 0 e o 2. Então, vamos lá. 260 mais 254. 514. 66 mais 26. 66 mais 26, 92. Menos 10 com menos 10. Sim, menos 20. 4 mais 2. 6. Tá. Agora de baixo menos de cima. 260 menos 254. Ah, tá. 260. Entendi. 260. Quanto? 6. 6. 6. Aí 260. 66 menos 66 26. menos 26. 40. Menos 10 com menos 10. 0. 4 menos 2. Não, menos 10 com menos 10 daí menos 20. Não. Menos 10 menos menos 10. Ah, tá. Menos 10 mais 10. Uhum. Não, beleza, entendi. 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Tudo bem? Uhum. Mais alguma dúvida? Não. Tudo bem, pessoal? Ela só vale se for para 3? Não, você pode fazer... É a Maíra que perguntou? Ou Danúbia? Eu confundo a voz de vocês duas. Quem perguntou? Danúbia. Vale para... Você pode fazer para qualquer número de variáveis. Vamos imaginar que aqui se eu tivesse 4 variáveis aqui. T, C, K e P, por exemplo. Pressão. Você teria quantos experimentos no total? 16. 16. Você teria 16 respostas aqui. Quantas variáveis estariam aqui? 1, 2, 3 e 4. O mesmo número que você tem aqui inicialmente. Certo? Quais seria o divisor? Aqui seria 16 e os demais 8. Você faria a conta do mesmo jeito, você ia chegar em outros resultados, identificaria do mesmo jeito. Tudo bem? Quem perguntou? Tudo bem? Sim, tudo bem. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma curiosidade. Você já viu experimentos assim que levavam em conta quantas variáveis? Não entendi a O pergunta. máximo, assim. Você está falando de K, qual é o máximo de K? Uhum. Quem está perguntando? A Maíra agora. Maíra, eu confundo a voz de vocês duas. Maíra, boa pergunta. Existe limite, né? Nós estamos em que estágio? Vamos localizar a gente no laboratório. Qual a primeira coisa que a gente fez no laboratório? Antes de tudo. Qual a primeira coisa que a gente faz?
Eliminar os erros? Sistemáticos. Os erros sistemáticos. Os incertezas você não consegue eliminar, né? Você consegue quantificar. Certo, Maíra? Certo. Já fiz isso. Gastou tempo, não gastou? Gastou. Beleza. Aí vou para o segundo passo do minha vida de experimentalista. Qual é o segundo passo, Maíra? Exatamente esse que a gente está fazendo agora. Eu levantei as variáveis que podem estar interferindo, as K variáveis, e vou fazer um 2AK para saber dessas que podem, quais efetivamente estão interferindo. Certo? Certo. Beleza. Vamos supor que eu tenha das que podem estar interferindo 3 variáveis, 8 experimentos, tranquilo. Tranquilo de fazer. No segundo momento, eu sei que tem mais coisa para frente ainda. Não acabou. Depois que eu descobrir quais que estão interferindo, eu tenho tem mais planejamentos para fazer para tentar modelar esse problema, né? Tem mais chão pela frente. Eu estou só no segundo passo, no segundo momento do minha vida de experimentalista. Se for 4 variáveis, 16 experimentos. Para um segundo estágio do trabalho, acho que é tranquilo também para a maioria de vocês. Se for 5 variáveis, 32 experimentos, também dá para fazer. Se for 6 variáveis, bom, 64 experimentos. Aí depende, né? Depende da realidade de cada um. 64 experimentos no segundo estágio, se o meu experimento dura 1 semana cada um, já não é pouquinho mais, né? Então, depende da realidade de cada um. Se for 7 variáveis, 128 experimentos. Caraca. No segundo estágio, sendo que eu tenho muito chão pela frente ainda, é inviável. Aí o que eu faço? Choro? Não consigo descobrir quais as variáveis que interferem significativamente? Não choro. Danúbia. Oi. Aguarda a próxima aula. Tá? Eu vou responder essa indagação, viu, Maíra? O que eu faço quando eu tenho um número K muito grande? Aí eu paro pelo valor. Qual é a Que vai saída? ficar caro. Não, você não precisa parar pelo K. Você tem saída. Nós vamos ver a saída na próxima aula. Sabe qual é a saída? Usar frações desse planejamento. Então, você não vai fazer um 2AK. Você vai fazer um 2AK menos P. Então, desses 128 experimentos, você vai fazer uma fração deles. E com essa fração, você vai tentar chegar no lugar que você quer. Ou com mais de uma fração, mas sempre menos do que o conjunto, você vai tentar chegar no lugar que você quer. Qual lugar que você quer? Qual o objetivo de um 2AK? Descobrir quais que fazem diferença. Descobrir quais que são significativos. É isso que eu quero. Nesse momento, nesse segundo estágio. Então, eu vou mostrar para vocês que é possível fazer isso com frações de um planejamento completo. Ou seja, quando, Maíra, eu tenho um K muito grande, 7, 8, 9 variáveis. Às vezes 6 é grande, dependendo da realidade de cada um. Quando eu tenho um K grande, como resolver o problema, ou seja, identificar as variáveis significativas usando frações desse planejamento completo. E como comprovar se realmente a fração está representando o conjunto como um todo. Entendeu, Maíra? Entendi, sim. Isso é o assunto da próxima aula, da semana que vem.